Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar de uma religião que é pouco conhecida e do qual até botei aqui uma músicazinha de fundo para escandalizar os religiosos. Toquezinho do candomblé. Os religiosos vão à loucura, né? Porque não entendem, infelizmente. Ah, irmão, mas você não é cristão? Sou. Quero falar aqui sobre a religião para vocês, né? Então espero que não se escandalizem, né? Mesmo sabendo que infelizmente as pessoas não compreendem, são religiosas, né? Propriamente dita, e não cristãos, né? Então fica difícil compreender. Mas o projeto é apresentar a religião e desta feita eu vou falar sobre o candomblé, né? Muitas distorções. Os orixás são demônios e é muita, sabe? O desconhecimento da cultura, a cultura religiosa, o desconhecimento da própria religião faz com que quando essa religião é vista, ela é vista como espantalho. O que eu quero dizer? O fato de sempre ser analisada a partir da apologética, sempre no embate, então as pessoas não compreendem o que é verdadeiramente a religião. Então você que é cristão, ou não, ou que não professa religião nenhuma, o objetivo é, a partir da fenomenologia da religião, apresentar o que é o candomblé. Não é o que não é, o que é dito, o que é falado sobre o candomblé sem conhecimento. Mas o que é o candomblé? Eu quero aqui apresentar um livro também de José Beniste. Ele tem vários livros. Esse aqui, Orum Ayê, né? O Encontro dos Dois Mundos, o Céu e a Terra. E aí eu faço recomendação dessa obra aqui para você que quer conhecer mais o candomblé. Orum Ayê, José Beniste. Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso vídeo falando sobre o candomblé, né? O que é o candomblé? Não é o que dizem que é o candomblé, mas o que é o candomblé. Então o candomblé, ela é uma religião afro-brasileira, né? E que no seu culto ele cultua as divindades africanas, né? A base do seu culto, as divindades que fazem parte do seu culto são as divindades africanas. E essas divindades que eles cultuam, né, dentro do candomblé, né, se chamam orixás. Os orixás são as divindades africanas cultuadas no candomblé, né? E aí, quando nós falamos de Brasil, o candomblé ele tem origem na Bahia. O candomblé vai ter origem na Bahia no século XIX, né? E foi formado a partir das tradições africanas, né? Daí, como eu falei agora há pouco, suas divindades serem divindades africanas, né? E aí no século XIX, na Bahia, foi formada a partir dessas tradições, em especial dos povos iorubás, né? Então, fica a questão, né? Como que essa tradição religiosa, ou essa cultura religiosa, chegou ao Brasil, né? Ou essas nações religiosas, né? Ela vai ser trazida ao Brasil através da população negra, né? Escrava, a diáspora negra, né? Poderíamos dizer assim. E esses escravos eles vieram da África Ocidental, né? Da Nigéria, do Benin, do Togo, Angola, né? Como também nações dos Bantus, o povo Yorubá, Ginge ou Jeje. Eu fiz até um release, uma sinopsezinha do livro, aí a história do candomblé tem aí no canal também. Depois você vai lá e dá uma olhada no livro que eu falei sobre o livro. Queto, Ifa, povo Fã ou Fon, né? E Queto. Então essa é a composição dos escravos vindos da África ali, né? Dessas etnias ou nações, né? Aí vem a questão. Normalmente, por exemplo, o judeu ele tem a sua sinagoga, né, como local de culto. As igrejas, as igrejas evangélicas são nas igrejas, né? O espiritismo nos centros espíritas, né?
E o Islã, por exemplo, seu local de culto é a mesquita. O candomblé também não é diferente de outras religiões e tem o seu local de culto, né, que é conhecido como terreiros ou mesmo casa de candomblé, ou roça, ou casa de santo. Então, o local de culto tem essas nomenclaturas variando de local para local. E aí, nós chegamos aqui numa parte, ela acaba, poderíamos dizer assim, sendo uma parte chata, porque é numa linguagem, a nomenclatura é numa linguagem da qual não é o português, então as pessoas têm dificuldade de entender. Quem mais entende são os adeptos que professam a religião, então eles compreendem a linguagem e o significado. Mas eu coloquei aqui todo o campo de liderança sacerdotal, poderíamos dizer assim, do candomblé, porque toda religião tem o seu corpo sacerdotal. Como sempre uso como exemplo a igreja. A igreja tem, por exemplo, o pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, né, diaconisas. No candomblé também não é diferente. O candomblé tem um campo hierárquico, né? O líder ou a líder. E uma curiosidade é que a maioria dos locais, dos terreiros, poderíamos dizer assim, usar o terreiro, que é mais popular. Tanto normalmente os babalorixás são brancos, né? É uma curiosidade assim que eu tenho estudando essa religião, e até o José Beriste trata nesse livro a questão dos brancos se apropriarem da cultura africana e ter muitos pais de santos que são brancos, né? Então, quando a gente começa na hierarquia, a gente começa pelo pai ou a mãe de santo, né? E é o orixá ou babalorixá, né? Que é o pai e a mãe de santo, que é o posto mais elevado, né? Do Ilê, né? E tem a função também de iniciar e completar o ato de iniciação dos olorixás, né? Então, nós temos também, eu vou falando as palavras, então depois eu vou trabalhar cada cargo e aí em vídeos individuais, e aí vai ficar mais fácil a compreensão. Agora talvez não fique tanto e você não compreenda bem, mas eu vou aqui trazer todo o corpo sacerdotal, mas depois eu vou trabalhar um por um em vídeos diferentes, e aí eu abordo de uma forma mais detalhada, explicando sobre quem é subordinado, sobre como que chega a esse cargo. Mas agora eu vou apresentar somente. E agora vem o IAGB, ou Babaegbê, né? Pode ser a conselheira ou o conselheiro responsável pela manutenção da ordem, né? Tanto da questão da tradição como da hierarquia, né? E esse posto em específico é dado somente ao Egebomis, né? Muito antigas, né? Antigas. E agora nós chegamos a Ialaxé, né? O finalzinho já dá aqui uma noção do que significa esse cargo, né? Depois vou fazer um vídeo também só sobre o axé pra gente entender o que é. O Ialaxé é a mãe do axé. É a mãe do axé, distribui o axé, né? É quem escolhe os oroiês de acordo com as determinações superiores. Então nós temos esse cargo, Ialaxé, né? E o Iaquerê ou Babaquerê, né? Que é a mãe pequena ou pai pequena do axé, no caso da casa, da comunidade, né? Esse cargo aqui tem que estar sempre pronto a ajudar e ensinar todos os Ielê, né? E também é o substituto eventual do Iá, da Iá ou do Babalorixá, né? Da casa, o pai ou a mãe de santo. E aí nós temos também o Gibonã, né? Que é o cargo de Gibonã, que esse cargo dá caminho ao nascimento, né? É a mãe ou o pai que cria, né? Esse cargo é responsável, tem essa responsabilidade, e são responsáveis pela reclusão do Iaô, né? Dentro da casa. E aí nós chegamos ao Iamorô. Iamorô é o responsável pelo Ipadê de Exu, né? Ou
junto com a Igmudá, a Agmidá e Igná, né? É difícil a pronúncia. Então, assim, e por não ser professo da religião, se torna até um sacrilégio a pronúncia. Se tivesse sido pronunciado aqui por um adepto, seria bem mais correto. Mas o que vale aqui é apresentar a religião. E a Efum, ou Baba Efum, essa função é responsável pela pintura dos Iaôs, né? Fazer as pinturas. Aí nós temos o Yadagan, né? Que é o auxiliar do Yamorô, né? E vice-versa, né? Também possui um subposto Otundagan e Ozindagan, né? E aí nós temos o Iabacé, né? Que é responsável, essa função aqui é responsável pela alimentação dos cultos, dos rituais, né? Dos alimentos sagrados, né? E que podem ser auxiliados pelos olorixás, né? Podem auxiliar essa função. E essa função é responsável por qualquer falha eventual que aconteça. O Iabacé é o responsável. E a Singê, que é ligado, faz uma ligação exatamente com o cargo anterior, o Iabacé nos rituais. Aí vem o Iarubá. E essa função carrega as esteiras para o iniciado, para aquele que está fazendo a iniciação na religião, né? E usa uma toalha no ombro do orixá. O Iabaiê, né? Que é o responsável, essa pessoa é responsável em determinar atos em obrigações de cantafolhas, né? Então essa pessoa que é o responsável, né? Por esses atos de obrigações, né? De cantafolhas, no caso. Aí o Bá, né? Bate o EG em grandes obrigações, né? Faz essa função, bater o EG, e tem um subposto, né? De Ossim ou Ossi, né? O Logum, esse cargo aqui específico é um cargo masculino, né? Faz os despachos ebóis, né? Das grandes obrigações. E a preferência desse cargo aqui é para os filhos de Ogum. Aí depois, para os filhos de Odê ou Oliuauye, né? Vem o cargo também de Oloiá, né? Esse cargo aqui no caso já é feminino e faz a mesma função do cargo anterior. Da mesma forma também faz os despachos dos ebóis, né? E na falta, né, de um Ologum, são as filhas de Oiá que faz essa função. Aí vem o Maiê, né, que mexe com as coisas secretas do Axé, né, ligado à iniciação do Odoxu, né, é essa função. Agmeni Oiê, né, é o posto paralelo ao posto anterior, e que divide a mesma causa, né. Olumpundá, essa função é o grande responsável na iniciação, né? E como também no âmbito altamente secreto ligado a Oxum. Nós temos Colobá, que é o responsável pelo Labá, símbolo de Xangô. Agimudá ajuda o Yamoro, né? Ou como o Ipadê, de Exu. Esse título aqui é usado no culto tanto a Oiá quanto a GBD. E também é um cargo que cuida da casa de Omolu. A gente vai vendo os orixás mais à frente. Quem é Omolu. E a Tojuomo, né? Essa função é responsável as crianças do Axé, cuidar das crianças do Axé, né? E a Ziá, a Iabá é quem segura o estandarte de Oxalá, que é um orixá, né? Será PGB, esse é o mensageiro civil de Iaô. Oloiá, essa função aqui é específica, é feminino, é para o cargo feminino, e também despacha os ebós das grandes obrigações, isso na falta de Ologum, né? E como falei, são filhas de Oiá. Maiê, né? Essa função mexe as coisas secretas do Axé.
ligada à iniciação de Odoxum. Agbiyoye é o posto paralelo, né, devido à mesma causa. Já falei sobre isso. Aí vem Okomoye, que é a secretária da casa, administração da compra, fazer as compras da casa. Babaloyassin, que é o responsável pela colheita das folhas. Esse cargo aqui é de extrema importância, né? O candomblé faz muito uso das folhas, né? O Shogun, que é o responsável pelo sacrifício de Ogan e de Ogum, né? Esse cargo aqui em específico não pode errar. É responsável direto pelo sacrifício do início ao fim das cerimônias, né? Poderíamos dizer que ele é soberano nas obrigações e tem a função de se comunicar com o orixá a quem se destina as obrigações, né? Como também transmitindo o Yalaxé e as respostas e mandamentos, né? E deve ser chamado, esse cargo deve ser chamado de pai, né? E também possui um subposto de Otum ou Si. O Gabele Tabece, que é o dono dos toques, né? O candomblé tem muito toque, o candomblé usa toques através de instrumentos de percussões, né? E esse cargo aqui é o dono desses toques, como também dos cânticos, das danças, e trabalha em conjunto com a Lagebede, né? E possui um subposto também de Otum e Ossi. E aí nós temos o Joie, que é a camareira do orixá, né? O mesmo que Ekidi, o Iarobá e Makota, né? O Juobá, que é um posto de honra de lei de Xangô, né? O Maiô, que é um cargo de grande confiança dentro da casa. Vou adiantar um pouquinho aqui pra gente prosseguir, porque são muitos cargos. São muitos. Vê só os últimos 5 aqui pra gente finalizar. O Bogum é um Ogã que cultua Ogum. E a Otum, Baba Otum, é o braço direito do zelador da casa, pessoa confiança do zelador, né? E a Ossi, nesse caso aqui, o Baba Ossi, faz a mesma função, é o braço esquerdo, o outro é o braço direito e aqui é o braço esquerdo do zelador da casa. O Sogobá é o homem responsável pelo quarto de Omolu, né? E o Xopi, que é o cargo de Ogã da casa. Então, depois vai ficar mais detalhado, porque eu vou explicar bem direitinho a função mesmo, como ele interage dentro da casa. Então, agora pode parecer assim, vou dar só uma pausa aqui para acender a luz, está ficando um pouco escuro. Pode parecer assim, para quem não professa, complicado de entender, né? Essa hierarquia dentro do candomblé. Mas depois quando eu explicar, depois eu vou fazer vídeos explicando cada um deles, e aí vai ficar mais claro. Então, no Brasil, o candomblé, como as religiões de matrizes africana, essas religiões elas têm vários nomes, né? Depois a gente vai fazer um paralelo daqui pro final do vídeo entre Umbanda e candomblé, né? Então as religiões brasileiras, religiões afro-brasileiras que compõem que fazem parte do Brasil, nós temos a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque, Catimbó, Macumba ou Tambor de Mina, né? E aí vem a questão, nós falamos aqui um pouco logo no início sobre os orixás. O que são os orixás, né? Normalmente as pessoas de senso comum dizem que são demônios e que diga o Edmacê no livro Orixás, Caboclos e Guias, né? Depois eu vou falar sobre esse livro. Então, quem são os orixás? Os orixás, eles são os intermediários de Olorum. Olorum é Deus, ou Oloxumaré é Deus, né? Ele faz essa intermediação entre Olorum, entre Deus e os seres humanos, né? Para quê? Qual é o intuito? A promoção do equilíbrio, promover o equilíbrio, né? E todos os orixás, eles são subordinados a Olorum. Todos eles, podemos dizer, são subordinados a Deus. Agora, o candomblé é uma religião monoteísta também.
É uma religião monoteísta, tem os orixás, mas existe somente um Deus. E esse Deus, ele é Olorum ou Oloxumaré, poderíamos dizer assim, e ele tem algumas características. Ele é criador, né? O José Benício trabalha muito bem nesse livro. Ele é criador, ele é rei, ele é juiz, ele é onipotente, ele é imortal. Olorum é único, onisciente e transcendente, né? Pega aqui até uns atributos meio, fôssemos fazer paralelo com o cristianismo. Mas não tem relação, porque são duas religiões diferentes. Aí por exemplo, normalmente dentro das igrejas, como é que faz, né? Quando se quer uma palavra, quer ouvir o Deus, no caso, o Deus cristão falar, normalmente o que se faz? Vai atrás do profeta, né? Daqueles que têm revelações, para receber uma palavra. No candomblé, isso é feito através do jogo de búzios, né? O jogo de búzios seria onde você encontra os oráculos, as respostas, né? Então, quando que se é jogado o jogo de búzio? O jogo de búzio é consultado para todas as áreas da vida. Tudo é através do jogo de búzio para encontrar a resposta. E aí os orixás falam através de Odu, né? E como é que se dá o jogo de búzio? Como é que você acha a resposta? É exatamente através de parábolas. Vai se fazendo ali através do jogo parábolas nos oráculos você vai ter tanto soluções como as oferendas que aquele orixá vai requerer, qual as oferendas que devem ser feitas, né, para o orixá ou para alguma situação. É uma religião, o candomblé é uma religião que poderíamos dizer que é uma religião de resistência, porque é uma religião altamente onde tanto desrespeito, as pessoas invadem os terreiros, quebra tudo, toca fogo, expulsa pai de santo, expulsa mãe de santo. Mas é uma religião que se mantém, é uma religião que resiste, né? Que luta para sobreviver, mesmo sendo existindo muito preconceito e violência religiosa, intolerância religiosa contra os adeptos do candomblé, né? Por desconhecimento, muitas vezes, desconhecimento, o que você está ouvindo aí, muita gente não ouve, não está ouvindo, não procura conhecer a religião, entender como é que funciona, mas não, é só crítica e automaticamente querer a destruição, sendo que o Brasil é um país laico, então todo mundo tem o direito de professar a sua fé e naquilo que acredita. Todo mundo, sem exceção, tem o direito de ser aquilo que ele quiser ser e professar a fé em quem ele quiser, sem que isso traga para a sua vida represária. Não, todo mundo tem a liberdade, porque o país é laico, não existe uma religião oficial, não é teocêntrica. O Brasil não é um país teocêntrico, né? Mas é um país democrático e laico, não tem uma religião oficial. Nós chegamos nos ebóis. O que são os ebóis? Os ebóis são as obrigações, né, que os adeptos da religião, os membros da religião, fazem, né? E quem determina esses ebóis é exatamente o orixá. O orixá determina qual será os ebóis, né? E existe vários tipos de obrigações, né? Vários tipos de obrigações para cada situação da vida, situações diferentes da vida. Uma coisa que tem dentro do candomblé é a questão dos sacrifícios de animais. As pessoas criticam pra caramba. Mata os animais. Onde é que tá aí, ó, o maltrato aos animais, a lei de maltrato aos animais? Só que uma coisa que tem que entender, por exemplo, o judaísmo existia sacrifício de animais. Nem por isso ninguém critica o judaísmo porque sacrificavam animais, né? Vai vir aqui os teólogos, não, mas o sacrifício era sombra e apontava para Jesus. É verdade, mas eu estou tentando fazer um paralelo, que também a religião tem direito de professar esse sacrifício. E sabe uma coisa que é interessante? O animal que é sacrificado, ele é consumido pelos adébitos, né? Ele é consumido, tudo é aproveitado, a pena dos animais, a pele, o couro, tudo é aproveitado no ritual. E outra coisa, o animal é respeitado, isso é interessante na ritualística. Se o animal ele demonstrar que ele não quer ser sacrificado, então ele não vai ser sacrificado.
é preciso que o animal dentro do candomblé, ele é muito respeitado. Então é preciso que o animal precisa aceitar aquele sacrifício dentro da ritualística de forma voluntária. Se ele não aceitar, ele não vai ser sacrificado. Então existe realmente o sacrifício de animais, né? O culto em si é um culto à natureza, né? Os cultos são chamados de toques, né? Os participantes cantam, dançam, os filhos de santo incorporam os orixás, né? E boa parte dessa cerimônia segue um calendário, eles têm um calendário fixo, né? E são feitas, esses toques são feitos em homenagem às divindades, né? Eu peguei aqui até uma ritualística aqui, inicia pela manhã, né? O animal é sacrificado, sua carne é preparada para servir aos fiéis. E aí faz a oferenda, né? A Exu, né? Para quê? Para que Exu abra os caminhos, né? E aí então os orixás são homenageados com cânticos, com danças, sempre ao som dos atabaques, os instrumentos de percussão, né? E aí vem a questão, os orixás, eles tomam o corpo ali dos filhos para que ele participe ali da ritualística da festa, né? Para alguns isso é conhecido como a possessão, né? E também, claro, vai depender de casa para casa, mas isso aqui acontece praticamente em todo o Brasil. Também tem o ritual de iniciação, né? Existe uma preparação para o adepto. Por exemplo, no cristianismo existe o catecismo, existe todo um preparo. E aí quando o adepto está preparado para participar, aí ele vai ser batizado nas águas. Mas antes disso tem toda uma preparação para que isso aconteça. Dentro do candomblé também não é diferente. Existe uma ritualística, uma preparação para que haja um novo, para poderem se fazer os novos filhos para o terreiro. Também é chamado de barco, né? E pode ser feito, no caso, vários filhos de uma única vez no ritual de iniciação. Tem uma foto aqui que eu coloquei, mas não dá para mostrar. O candomblé é dividido em nações, né? E nós temos algumas nações, por exemplo, as nações do Congo, nações Nangô, Angola, Ijexá, Jeje e Queto. Existem essas nações dentro do candomblé. E o que são as nações, né? São segmentos da religião, né? E que há uma diferenciação entre eles por seus rituais. Você consegue fazer essa diferenciação de casa para casa, porque o candomblé não tem um livro-texto específico para que todos sigam, é só assim e não. Cada casa tem algumas mudanças, variações da ritualística, porque até mesmo isso acontecia lá na África, né? Na África, as tribos, né? Existia ali a sua ritualística específica do local. Não era todo mundo que professava o mesmo orixá, a mesma religião, não. Eram praticados em lugares diferentes, rituais diferentes, né? Isso diferencia com relação às canções, às vestimentas e até mesmo ao nome do terreiro, né? O terreiro e o orixá do babalorixá ou da iaorixá. E aí o nome candomblé ele vai variar de lugar para lugar. Por exemplo, em Pernambuco é chamado de Xangô, no Rio Grande do Sul é chamado de batuque, e no Maranhão é chamado de tambor de mina, né? Esses cultos afros são semelhantes, né? Bastante semelhantes, né? E são conhecidos de uma forma geral como as religiões dos orixás, né? Ou rituais do candomblé. É assim que deve ser compreendido, né? E aí vem a questão, eu vou parar agora, vou parar essa primeira parte do vídeo, porque aí na próxima parte, tá com 30 minutos, eu vou parar. Na próxima parte eu vou abordar somente os orixás, o que são os orixás e a característica de cada um dos orixás. Vou trazer os principais orixás do candomblé e mostrar o que cada um as suas características e as suas cores, porque cada orixá tem uma cor diferente. Então vou parar por aqui, 30 minutos, né, de vídeo,
E aí no próximo vídeo eu dou continuidade. Eu vou falar sobre os principais orixás do candomblé e a diferença entre o candomblé e a umbanda. Se der, faço tudo no mesmo vídeo, se não eu divido em 2 vídeos e aí a gente finaliza. E depois eu vou trabalhar a religião de uma forma pausada e só cada parte da religião de forma detalhada. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa. Se algum adepto da religião entrar aí, faz seu comentário, acrescenta, né? Eu tô fazendo os vídeos a partir da fenomenologia da religião, então somente expondo o que é a religião, sem fazer nenhum juízo de valor. Então espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o candomblé. Se não é inscrito, se inscreve no canal e dá o teu like aí para fazer com que o vídeo tenha relevância.